A guerra do presidente russo Vladimir Putin na Ucrânia não saiu exatamente como planejado em 2026. Depois de submeter as cidades ucranianas a uma campanha de bombardeios assassinos que causou grandes apagões de energia e água para milhões de moradores durante um inverno rigorosamente frio, Vladimir Putin estava ansioso para avançar com uma grande ofensiva na primavera. Mas essa ofensiva, para dizer o mínimo, estagnou. Nos últimos meses, a Ucrânia contra-atacou. Ela não apenas interrompeu a ofensiva russa em direções-chave, mas, de acordo com um número crescente de fontes, na verdade recuperou grandes extensões de território após vitórias sem precedentes. Ao mesmo tempo, a campanha de ataques de longo alcance do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, com drones e mísseis atingindo alvos no interior da Rússia, se intensificou, assim como os danos causados. As coisas estão claramente esquentando nas linhas de frente e atrás delas, especialmente debaixo da bunda dos russos. Veja os últimos acontecimentos e o que indicam sobre os rumos da guerra. No discurso noturno de sexta-feira, 22 de maio, Zelensky afirmou que as posições ucranianas na linha de frente se fortaleceram muito nos últimos meses. As posições ucranianas estão mais fortes agora do que antes. Desde o início do ano, 590 quilômetros quadrados, cerca de 228 milhas quadradas do nosso território, foram libertados e retomados sob controle. A tendência não favorece os ocupantes. Seguimos acelerando a destruição do pessoal russo. Isso, junto com sanções de todos os tipos, está forçando a Rússia a optar pela diplomacia, disse ele. Na sexta-feira, a Bloomberg divulgou a avaliação desclassificada da Inteligência de Defesa dos Estados Unidos, estimando em 400 quilômetros quadrados o território reconquistado desde fevereiro. Dias antes, o Instituto para o Estudo da Guerra estimou, em cerca de 116 quilômetros quadrados, o território reconquistado apenas em abril. Esses números indicam que a taxa de reconquista está subindo. O rastreador de guerra da The Economist confirmou avanços da Ucrânia, relatando pequenos, porém importantes progressos ao longo de 2026 até agora, os maiores desde 2023. Isso é justo, dada a escala do esforço para a Ucrânia recuperar todo o território ocupado pela Rússia. É difícil definir o número exato desse território. Normalmente, estima-se que seja cerca de 1/5 da Ucrânia, aproximadamente 45 mil milhas quadradas. Então, 154 milhas quadradas em 4 a 5 meses é um bom começo, mas ainda há muito a fazer. Grande parte da dificuldade de mapear com precisão as áreas de controle é que as linhas de frente mudam diariamente. Isso é inevitável, considerando as operações ao longo das aproximadamente 680 milhas da linha de combate. Em 2025, o Ministério da Defesa da Ucrânia relatou que 61.605 combates foram registrados ao longo do ano, com uma média de aproximadamente 169 batalhas por dia. O dia mais intenso do ano foi 28 de novembro, quando foram registrados 311 combates com o inimigo. O uso amplo de drones transformou dezenas de quilômetros atrás das linhas avançadas de ambos os lados em zonas mortais, onde qualquer movimento pode ser fatal. Assim, ambos os lados abandonaram em grande parte as ofensivas tradicionais com colunas blindadas. Ambos os lados atuam com pequenos grupos de infantaria insurgente, que frequentemente penetram vários quilômetros atrás das linhas inimigas. Lá, eles podem se entrincheirar e defender as posições atrás das linhas inimigas, recebendo suprimentos e munição por drones. Em várias partes da linha de frente, mesmo com um lado no controle, a situação real é bem mais incerta. Eles não chamam essas áreas de zonas cinzentas ou cobertas pela névoa da guerra à toa. Você provavelmente está ansioso para saber exatamente onde a Ucrânia avançou. O território recuperado pela Ucrânia nesses relatos não foi especificado com precisão. Devido à rápida mudança das linhas de frente e ao caráter de zona cinzenta, identificar áreas precisas de controle por muito tempo é inútil. Dito isso, a avaliação do ISW especificou várias áreas mais amplamente definidas, onde houve avanços. Desde novembro de 2025, as forças de defesa da Ucrânia libertaram grande parte de Kupiansk, na região de Kharkiv. Durante o inverno e a primavera de 2026, eles reconquistaram mais de 154 milhas quadradas no sul da Ucrânia, e desde o final de abril de 2026, retomaram vários assentamentos no oeste da região de Zaporizhia. Como você pode imaginar, os russos contam uma história completamente diferente. Há um mês, em 21 de abril, o chefe do Estado-Maior-Geral russo, Valery Gerasimov, afirmou que as forças russas haviam tomado o controle de 80 assentamentos e mais de 1.000 milhas quadradas do território ucraniano em 2026.
Somente em março e abril, ele disse que as forças russas capturaram 34 assentamentos e cerca de 270 milhas quadradas. Gerasimov afirmou que o território capturado inclui os últimos assentamentos povoados da região de Luhansk, ainda sob controle da Ucrânia, com imagens geolocalizadas corroborando essa informação. Ele disse que tropas russas avançam em várias frentes, criando uma zona de segurança nas regiões de Sumy e Kharkiv, na Ucrânia. Cerca de 15 assentamentos foram tomados nessas regiões em março, segundo ele, com Vovchanskoye Kotory e Zibina, em Kharkiv, acrescentadas em abril. Ele também afirmou a captura de Reshina e Pavlivka, na região de Donetsk, e Boikova, Luhivska e Veselianka, na região de Zaporizhia, entre outros avanços. O ISW contestou imediatamente essas afirmações, alegando que as recentes declarações dele não têm respaldo de fontes abertas nem de blogueiros militares pró-Rússia. Mesmo as estimativas mais generosas de fontes russas, segundo eles, sugerem que as tropas russas podem ter avançado ou se infiltrado em não mais do que 276 milhas quadradas no território ucraniano. Desde o início do ano, pouco mais de 40% das declarações de Gerasimov são questionáveis. Pela própria contagem do ISW, baseada em dados de fonte aberta, as forças russas avançaram apenas 147 milhas quadradas e capturaram 13 localidades de janeiro até 21 de abril de 2026. Desde 1º de março, as tropas russas tomaram só 2 localidades e perderam 23 milhas quadradas na linha de frente, segundo eles. O ISW afirmou que Gerasimov havia exagerado os ganhos russos em outros setores. Ele afirmou que as forças russas haviam avançado até 7 quilômetros de Kramatorsk e 12 quilômetros de Sloviansk. Mesmo os relatos russos mais otimistas situam as tropas a pelo menos 9 quilômetros de Kramatorsk e 14 quilômetros de Sloviansk. Essas distâncias ainda deixam as cidades vulneráveis a ataques de drones, como parece ocorrer. Junto com a sitiada Konstantinivka, essas 2 cidades são os últimos eixos fortificados do território povoado no Donbass, ainda totalmente sob controle ucraniano. O ISW conclui que os exageros de Gerasimov provavelmente são uma tentativa de mascarar a decepcionante falta de progresso do exército russo na ofensiva de primavera-verão de 2026. Devido aos bem-sucedidos contra-ataques da Ucrânia, o ISW afirmou que as forças russas precisaram reduzir operações em vários setores por causa das pesadas perdas. Esses ataques e a defesa firme obrigaram as tropas russas a gastar mais recursos só para manter a aparência de avanços na linha de frente. Eles avaliam que perdas crescentes e recrutamento lento ameaçam a tática russa de enviar ondas sucessivas de ataque e grupos de infiltração para a batalha, de alta intensidade e custo. Isso foi há um mês, e como sabemos, muita coisa pode mudar nesse tempo nos campos de batalha da Ucrânia. Atualmente, blogueiros militares dos 2 lados concordam que a Ucrânia avança significativamente em uma região, oeste e sul de Zaporizhia, incluindo áreas ocupadas pelos russos ao sul. O principal foco da ofensiva russa em Zaporizhia no último ano, ou mais, tem sido no leste, onde o Oblast faz fronteira com o Oblast de Dnipropetrovsk e o Oblast de Donetsk. Após terem desalojado em grande parte os ucranianos de Huliopol, tentam avançar lentamente rumo à última grande cidade do sul do Oblast sob controle ucraniano, Orikhiv. Mas o grande prêmio do Oblast está no extremo oeste, Zaporizhia. Aqui, em uma campanha marcada por avanços e recuos, e enormes perdas causadas por um massacre implacável de drones ucranianos, eles conseguiram por fim avançar para o norte pela rodovia M18. Eles capturaram partes de Stepnohyorsk e se aproximaram de Pavlivka. Controlar essa área seria um trampolim para atacar Primorsk, Malahaterivka e Veselianka, últimos grandes assentamentos antes dos arredores da cidade. Primeiro, os ucranianos frustraram a ofensiva e agora contra-atacam com força. Os ucranianos, segundo todos os relatos, retomaram completamente Stepnohyorsk e estão ocupados eliminando os últimos focos de resistência em Pavlivka. O próximo alvo, ou melhor, mais ao sul, já que eles estão indo para o sul, é Kamiansk. Se os ucranianos tomarem Kamiansk, a estrada para Vasilivka ficará aberta. Analistas russos estão apreensivos com essa possibilidade. Junto com outros acontecimentos na região, eles temem que esse avanço ucraniano possa ser parte da preparação para uma situação muito mais séria. A retomada de Enerhodar, onde fica a usina nuclear de Zaporizhia. E essa usina nuclear é um dos locais mais disputados da Ucrânia e um grande obstáculo nas tentativas de negociar a paz para encerrar a guerra. Os russos a tomaram na invasão inicial de 2022 e a conectaram à rede elétrica russa,
tornando a fonte primária de energia dos territórios ocupados. A Ucrânia, obviamente, exige a devolução dela. Os russos, obviamente, se recusam. Vários compromissos foram propostos. A alternativa mais promissora, caso a Ucrânia não expulse a Rússia das áreas ocupadas, é um acordo de compartilhamento de poder, possivelmente gerenciado por terceiros como os Estados Unidos. Mas, assim como muitos dos outros pontos-chave de discordância entre os dois lados, nada foi concretizado até agora. Lembrete rápido: se ainda não fez, inscreva-se no canal. No programa militar, trazemos atualizações diárias dos principais desenvolvimentos militares globais, além de análises que explicam seu significado. Aperte o botão de inscrição para não perder nada. Analistas russos temem que o avanço ucraniano por Stepnohorsk rumo a Vassilivka seja preparação para atacar Enerhodar e retomar a usina nuclear pelo leste. Durante essa ofensiva, afirmam que as forças ucranianas cruzariam o rio Dnipro pelo norte, criando um ataque em duas frentes difícil de conter. Mas esse avanço ao leste da cidade não é o único sinal de que algo grande pode estar se preparando na região. Analistas russos também apontam para as recentes ordens de evacuação obrigatória dadas pelas autoridades ucranianas em Nikopol e arredores. Situado nessa parte do Oblast de Dnipropetrovsk, a oeste de Zaporísia, como a capital do Oblast é carinhosamente chamada pelos moradores, o distrito de Nikopol fica a apenas cerca de 6 quilômetros da usina nuclear, embora esteja do outro lado do rio Dnipro. Em 12 de maio, as 28 famílias com crianças em Novokievka e Ilinka, perto de Maranets, e Vyshtarazivka, perto de Marivka, além dos moradores de uma rua em Maranets e de 100 ruas em Nikopol, foram obrigados pela administração militar regional a evacuarem até um mês. Oficialmente, isso é para salvar a população do aumento dos bombardeios e ataques de artilharia russos. Extraoficialmente, a evacuação abriria uma rota direta para uma ofensiva em Enerhodar. Recentemente, as forças ucranianas tornaram a rodovia M14 ao sul de Enerhodar um verdadeiro inferno logístico para a Rússia. Não se trata de uma rodovia comum. Conhecida pelos russos como rodovia RR-280 Novorossiya, ela corre de leste a oeste e liga a Rússia continental à Crimeia, Kherson ocupada e Mykolaiv a oeste e as linhas de frente a leste. Ela era uma estrada vital para o movimento civil e militar, além de corredor logístico essencial para suprimentos russos, combustível e postos de comando. Mas isso não ocorre mais. Segundo a imprensa russa em pânico, a Estrada da Vida virou Estrada da Morte, devido a ataques constantes e intensos de drones e mísseis ucranianos nas últimas semanas. Imagens de 21 de maio mostram um cemitério crescente de veículos destruídos à beira da estrada. Imagens geolocalizadas do dia seguinte mostram as forças ucranianas atingindo caminhões russos ao longo da rodovia HH-20 Mariupol-Donetsk, que vem sendo significativamente interditada por elas nas últimas semanas. A situação na M14 ficou tão perigosa que Vladimir Saldo, chefe da ocupação russa no Oblast de Kherson, decretou na semana passada restrições ao tráfego de caminhões em parte da via. Essa medida inédita, exceto para fins militares e bens essenciais, reconhece que a rodovia ficou perigosa demais para o transporte regular. Esses ataques dificultam a logística russa e o abastecimento nas linhas de frente e na Crimeia. A M14 é a principal rodovia que liga a península aos territórios ocupados. Mas se a Ucrânia está planejando um ataque surpresa para retomar Enerhodar, eles estão ocorrendo exatamente na área em que a Ucrânia gostaria de impedir as tentativas russas de trazer reforços. Agora, devemos enfatizar que neste momento, tudo isso é apenas especulação. Há muito pouco do lado ucraniano que sugira que uma ofensiva contra Enerhodar está em andamento. Por outro lado, é exatamente isso que você esperaria de uma ofensiva surpresa que está por vir. A Ucrânia cometeu o erro de divulgar amplamente suas intenções de realizar uma grande contraofensiva em 2023, permitindo que os russos tivessem tempo para montar uma defesa bem-sucedida. No entanto, eles podem ter aprendido com esse erro. Um silêncio absoluto precedeu a próxima grande ofensiva da Ucrânia, a incursão em Kursk em 2024, que pegou os russos completamente de surpresa. Portanto, se houver uma ofensiva surpresa em Enerhodar, o último lugar de onde você provavelmente ouvirá sobre isso primeiro será de Zelensky ou de seu comandante em chefe, Oleksandr Syrskyi. Também é possível que o avanço por Stepnohorsk, as ordens de evacuação em Nikopol e, especialmente, os ataques na M14 sejam simplesmente elementos das estratégias amplas e eficazes da Ucrânia para 2026, como destaca o ISW. Segundo o Instituto, as forças ucranianas aumentaram os ataques de médio alcance e a interdição aérea nos últimos meses, causando efeitos em cascata e dificultando avanços russos.
Esses ataques impulsionaram os avanços da Ucrânia em terra. Outro fator essencial para esse sucesso, que surpreendeu os russos, foi privá-los do acesso ao Starlink. A avaliação de inteligência de defesa dos Estados Unidos citada antes considera essa medida essencial para o avanço da Ucrânia em 2026. O Starlink é essencial nas operações ucranianas, na linha de frente e na orientação de ataques de longo alcance, mas indisponível para os russos. Isso não impediu os russos de acumularem milhares de terminais Starlink ilegais, obtidos por contrabando, e se tornarem mais dependentes deles. O sistema ajudou a resolver antigas deficiências de comunicação, permitindo a coordenação de movimentos de tropas, operações de drones e direcionamento de artilharia. Mas tudo isso terminou abruptamente em fevereiro. Junto à SpaceX, empresa de Elon Musk que opera a rede, equipes ucranianas impuseram restrições geográficas que desativaram terminais não autorizados na zona de combate. Seguidores atentos dos relatos da linha de frente notaram rapidamente o impacto nas operações russas, agora confirmado pela inteligência dos Estados Unidos. O efeito foi agravado pelo fato de os russos darem um tiro no próprio pé ao restringirem o uso do aplicativo de mensagens Telegram. O aplicativo tem sido usado como substituto informal do Starlink em sistemas de comunicação precários. As restrições ao aplicativo são muito impopulares na Rússia e podem ter aumentado mais o descontentamento com a guerra de Putin do que qualquer outro fator. E se o público em geral está insatisfeito, dá para imaginar o quanto as tropas russas na linha de frente, sob constante pressão dos drones ucranianos, estão longe de estar satisfeitas com esse desdobramento. A perda de conectividade com o Starlink e das plataformas de mensagens prejudicou a coordenação em terra, causando confusão entre unidades e interrompendo as cadeias de comando. Durante um período, redes sociais foram tomadas por soldados russos reclamando da perda dos Starlinks. Um foi flagrado chutando seu receptor, outro usava o dele como mesa de jantar. Alguns pediram ajuda ao público, dizendo que, em uma noite, voltamos totalmente à Idade da Pedra. A Ucrânia aproveitou o momento para explorar esse caos e avançou. Autoridades ucranianas reconhecem o impacto do desligamento do Starlink nos avanços da Ucrânia em 2026, mas negam que seja o único motivo do sucesso. A operação no sul começou um mês antes da decisão sobre o Starlink, disse Zelensky, sugerindo que foi só parte de um contexto maior. O ex-ministro da Transformação Digital e atual ministro da Defesa, Mikhailo Fedorov, concordou, afirmando que as restrições aos terminais Starlink e o uso de drones de médio alcance ajudaram a mudar o ímpeto a favor da Ucrânia. Os russos demoraram meses para achar uma solução, mas já há indícios de que estão corrigindo essa vulnerabilidade. Eles vêm improvisando cadeias de modems LTE, pontes Wi-Fi, estações de retransmissão e redes mesh, que mesmo sendo de baixa tecnologia, estão se tornando um incômodo. Modems de rede mesh permitem controlar VANTs a distâncias maiores, além do horizonte, criando cadeias de comunicação aéreas mais resilientes e capazes de redirecionar dados se drones forem perdidos. Para piorar a situação, a Rússia estabeleceu estações de retransmissão do outro lado da fronteira, na Bielorrússia, que permitem que os drones mantenham a conectividade enquanto sobrevoam o território ucraniano. Ainda mais revelador, a Rússia lançou recentemente os primeiros satélites para criar seu próprio equivalente ao Starlink a longo prazo. No dia 23 de março, a empresa russa Bureau 1440 colocou em órbita baixa os primeiros 16 satélites de internet banda larga da nova constelação Razvé. É o início da construção de uma infraestrutura destinada a ter pelo menos 300 satélites até 2030. Apesar de a Rússia apresentar como tecnologia civil semelhante à Starlink, o sistema tem usos duplos evidentes. Diante dos problemas da Rússia sem acesso a Starlink, o momento do lançamento indica que a prioridade é resolver isso. Há sinais de que isso já está começando a ter impacto. Transmissões de vídeo em alta qualidade via Starlink dos drones de longo alcance começaram a surgir, uma grande melhora em relação às imagens mais granuladas que esses drones normalmente produzem. O impacto da introdução dessas novas tecnologias ainda está por ser visto. Talvez permitam que a Rússia retome a iniciativa, ou que a ofensiva ucraniana as torne irrelevantes. Claro que vamos continuar acompanhando de perto e mantendo você informado. Então, certifique-se de se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito isso. Confira este vídeo sobre como a Ucrânia constrói um exército de robôs para ampliar seus avanços. Obrigado por assistir.